muito bem-vindo a este vídeo. Hoje nós chegamos no último capítulo do Evangelho de João. E que bom que você tenha acompanhado essa série aqui no nosso canal. Vamos juntos continuar lendo a Palavra de Deus e aprendendo lições importantes para a nossa vida. Mas antes eu tenho um convite muito especial para fazer para você. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma das novidades. Curta o vídeo, porque dessa forma o YouTube espalha para mais pessoas esse vídeo e com certeza mais pessoas vão ter a oportunidade de poder ler a Palavra de Deus e de aprender com Jesus, ok? Bom, vamos lá para o capítulo 21 do Evangelho de João. Jesus aparece a 7 discípulos. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: "Vou pescar." Os outros responderam: "Nós também vamos com você." Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Bom, os discípulos, eles não compreenderam o que realmente iria acontecer com Jesus. Quando eles viram que Jesus havia sido crucificado, havia sido morto, eles ficaram sem saber o que fazer. Eles eram pescadores. Quando eles se encontraram com Jesus, quando Jesus fez o chamado para eles serem discípulos, eles abandonaram tudo e eles seguiram Jesus. E agora, com a morte de Jesus, eles não sabiam exatamente o que fazer. E Pedro decide ir pescar e alguns dos discípulos vão junto com ele. Eles foram pescar, mas não pegaram nenhum peixe. E agora, o verso 4. Ao romper o dia, Jesus estava na praia. Mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: "Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer?" Eles responderam: "Não." Então Jesus disse: "Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão." Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Bom, Jesus, ele faz exatamente a mesma coisa que ele fez quando chamou os discípulos pela primeira vez. Ele pede para eles jogarem as redes e quando eles puxam as redes, elas estão cheias de peixes, né? Cheias de peixes. E ali a Bíblia diz que o discípulo amado, o apóstolo João, ele reconheceu que era Jesus. E ele disse para Pedro: "Pedro, é o Senhor Jesus." Imagina a alegria no coração de Pedro. Imagina a felicidade de Pedro ao saber que era Jesus. E ele então vai correndo ao encontro de Cristo. O verso 9. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: "Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar." Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: "Venham comer." Nenhum dos discípulos ousava perguntar: "Quem é você?", porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Verso 15 diz assim: Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam?" Ele respondeu: "Sim, o Senhor sabe que eu o amo." Jesus lhe disse: "Apacente os meus cordeiros." Jesus perguntou pela 2ª vez: "Simão, filho de João, você me ama?" Ele respondeu: "Sim, o Senhor sabe que eu o amo." Jesus lhe disse: "Pastorei as minhas ovelhas." Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: "Simão, filho de João, você me ama?" Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela 3ª vez: "Você me ama?" E respondeu: "O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo." Jesus lhe disse: "Apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos, e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir." Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: "Siga-me."
Bom, Jesus ele tem uma conversa com Pedro. Pedro havia negado Jesus por 3 vezes e as pessoas viram, presenciaram Pedro negando Jesus. E agora Jesus começa a conversar com Pedro, dizendo: Pedro, tu me amas, para mostrar para os discípulos, para as pessoas que estavam ali, que Jesus o havia perdoado. E Jesus estava agora fazendo um chamado novamente para ele. E Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E por 3 vezes Jesus faz essa pergunta. É como se Jesus estivesse confirmando 3 vezes aquilo que Pedro havia negado no momento ali que antecedia a morte de Jesus. E agora Pedro por 3 vezes diz: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas, pastorei as minhas ovelhas. Na terceira vez, Pedro não diz: sim, Senhor, eu o amo, mas ele diz: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. A Bíblia diz que Pedro ele se entristeceu. Ele se entristeceu porque ele sabia o que ele havia feito, que ele havia negado Jesus. E ele então diz: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu o amo. E agora Jesus diz para Pedro que tipo de morte iria acontecer com ele, né? Porque Pedro, ele se tornou um grande pregador do evangelho, uma pessoa que dedicou a sua vida à missão, a sua vida à pregação do evangelho. E Pedro, através da sua morte, ele glorificou o nome dele. E o interessante é que a tradição, ela diz que Pedro, ele foi crucificado. Só que no momento em que ele foi para ser crucificado, ele pediu para que não fosse crucificado normalmente. Ele pediu para que fosse crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como Jesus morreu. O verso 20 diz assim: então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Nós podemos ver aqui então o encontro de Jesus com Pedro. Jesus ele confirma novamente o chamado de Pedro. Ele fala a respeito da morte de Pedro, né, que através da morte dele o nome de Deus seria glorificado. E nós podemos ter aqui algumas lições importantes. O Evangelho de João ele foi escrito para mostrar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. O livro de João ele foi escrito para incrédulos, né, para pessoas que não acreditavam em Jesus. E nós precisamos crer em Jesus, precisamos entregar a nossa vida a Jesus, depender de Jesus todos os dias, confiar nas suas promessas. Nós podemos ver tantos e tantos milagres que Jesus realizou, tantas e tantas coisas que Jesus fez. O Evangelho de João termina mostrando que não teria como escrever tudo aquilo que Jesus fez, porque ele fez muitas coisas quando esteve aqui na terra. Que nós venhamos cada vez mais entregar a nossa vida a Jesus, a depender dele, a crer nele e confiar nele. Espero que esse vídeo tenha abençoado você. Compartilhe com as pessoas que são importantes na sua vida e nós nos encontraremos no próximo vídeo. Até lá!